Gálatas capítulo 6, é um texto por demais interessante. O texto do capítulo 6, versículo 17, diz o seguinte: desde agora, ninguém me inquieta, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Quero tornar os vossos assentos. Quero pedir perdão aos irmãos pela voz também afônica, desde que dias passados eu estava acamado com a forte gripe e ainda não me recuperei totalmente. Queridos, como vinha falando, que nós somos chamados para um propósito e um propósito missionário. Por isso a palavra missão quer dizer um ato de enviar, plenamente em nosso vocabulário. E quem é enviado, geralmente não é fácil. Envolvidos nesse projeto, obviamente que usando o raciocínio lógico, quantas vezes não queremos desistir. Pois esta é uma obra bombardeada em que não lutamos contra a carne nem contra o sangue, mas contra potestades do mal. Então, quero trazer-lhes uma mensagem estimulativa para você que tem uma chamada. Quero trazer alguns exemplos bíblicos por demais conhecido. É um culto de missões. E o propósito é que você saia daqui revigorado pela chamada que Deus lhe deu. Para fins, quero convidá-los para contextualizar a história bíblica, para entendermos que tão forte é esta expressão no fim de uma carta. No fim de uma carta que foi enviada para uma região que não dava muito crédito na chamada deste missionário. A igreja da Galácia, os irmãos vão de convir que a Galácia, ela é a região central da Ásia Menor. E esta região, ela é composta de algumas cidades como Pisídia, Antioquia, Listra, Icônio e Derbe. Estas cidades que obviamente foram alcançadas pelo Evangelho na primeira viagem missionária de Paulo e a sua comitiva. Portanto, quando nós observamos o contexto missões e não entendemos na lógica humana quanto é árduo e desafiador. Pois quando nós vislumbramos, quando nós folheamos a Bíblia Sagrada, não é à toa que Jesus menciona para os discípulos: assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Se nós voltarmos ao contexto missionário, os irmãos vão de perceber que o Gênesis, ele é meramente um livro missionário. O livro do Gênesis é o livro do começo, aonde está inserido a criação, a queda e o início de uma restauração. Se nós observarmos o contexto histórico, a Bíblia mostra que desde a queda do homem, desde que o homem foi ludibriado pelo pecado, Deus persiste e insiste em resgatá-lo. Toda a história bíblica, daqui para frente, do Gênesis ao Apocalipse, está voltado para este fim, para o trabalho da restauração. E nós observarmos que Deus persiste neste projeto de resgate, a ponto que gerações e gerações, ao chegarmos no capítulo 6 deste mesmo livro, já vemos Deus investindo em um projeto diante de uma geração degradada. Vejam que a Bíblia não fala de um indivíduo no capítulo 6. A Bíblia diz que o gênero humano, de forma generalizada, degradou-se pelo pecado. E a Bíblia mostra que um homem foi usado neste projeto. A Bíblia o chama de Noé,
quando a Bíblia diz que ele foi divinamente avisado das coisas que não se viam e acreditou. Ali começou um projeto da parte de Deus envolvendo 8 pessoas. E isso implica dizer que o descrédito, a luta foi muito grande, porque durante anos e anos Noé pregava o arrependimento. Portanto, não houve um êxito totalizado. Mas a Bíblia diz que pelas águas do dilúvio foram salvas 8 almas para a preservação da raça humana. O projeto continua. Quando nós chegamos no capítulo 12 do Gênesis, a Bíblia diz que agora Deus investe no contexto espiritual de uma forma que estabelece o maior projeto missionário na visão transcultural. Quando a Bíblia diz que Deus aparece a Abraão, ele diz: sai da tua terra, do meio da tua parentela, irás para uma terra que eu te mostrarei. A Bíblia diz que Abraão aceitou a proposta mesmo sem saber para onde ia. Aqui estava Deus trabalhando no berço espiritual para resgate do ser humano. Se nós observarmos através de Abraão, Deus estabelece no Antigo Testamento o maior projeto espiritual no âmbito missionário, que era Israel. Se nós continuarmos a história, este projeto degradou-se. Se nós observarmos, começa com Abraão e com Sara e a promessa de Isaac. Lá na frente nós vamos encontrar a Bíblia dizendo que esse projeto já entra no Egito com cerca de 70 almas saídas da coxa de Jacó, cujo nome foi mudado para Israel. Quando nós continuamos a história, a Bíblia diz que em um período de cerca de 430 anos, este projeto já estava com milhões de pessoas envolvidas neste projeto. É quando Deus tira o seu projeto espiritual, missionário, do Egito para a terra prometida. A Bíblia mostra que o projeto do Antigo Testamento, o projeto espiritual, o projeto missionário chamado Israel, ele é deturpado mais uma vez pelo pecado. Então Deus entrega este projeto em um contexto pejorativo para que não se perdesse e se aproveitasse. Israel decepcionou, Israel pecou e Israel adorou a outros deuses. Se os irmãos observarem, o projeto missionário chamado Israel é ludibriado e agora vai para o cativeiro. Parecia que o projeto tinha se decomposto, que o projeto tinha se esvaído, mas depois de 70 anos, Deus volta a trabalhar neste projeto. Se os irmãos observarem, Israel volta, mas já não volta como o mesmo. Portanto, estava por uns 70 anos subjugado pelo Império Romano, mas nenhum inimigo, nenhuma nação nunca conseguiu fazer com que o povo deixasse de adorar a Deus. Só dependia dele. Quando o projeto missionário se arrependia e se voltava para Deus, então Deus voltava-se para o projeto. Quando nós observarmos, termina o Velho Testamento em momentos de crise, em momento de perspectiva. Vejam que Malaquias, ele termina o Velho Testamento mencionando uma esperança futura, um sol brilhante. Haja vista que depois de Malaquias vem o período intestamentário. O projeto do Antigo Testamento, ele agora é interrompido por um período de 400 anos. É neste período de 400 anos que agora Deus deixa de trabalhar no berço espiritual de uma totalidade e agora Deus engloba a missão no contexto cultural, porque neste período de silêncio, por cerca de 400 anos, é aquele período ainda quando o Império Grego-Macedônio, ele subjuga o Império Romano. O Império Romano de muita glória, o Império Babilônio, melhor dizendo, perdão, o Império Babilônio debaixo
de muita glória, é subjugado pelo Império Grego-Macedônio no contexto cultural. Porém, Alexandre, o grande comandante deste império, ele agora heleniza todo o contexto da antiguidade. O povo de Deus agora é subjugado pelos gregos macedônios. Portanto, não eram impedidos de adorar o seu Deus. Porém, no contexto missionário, Alexandre heleniza a terra, o seu mundo antigo, com o grego. Agora não haveria outras línguas a não ser uma língua oficial. Existia outros idiomas, mas oficial era o grego. O grego predominava de norte a sul, de leste a oeste. Toda aquela região foi helenizada pelo grego. Isso implica dizer que agora havia uma probabilidade maior de continuar o projeto. Então, dentro do projeto, do contexto cultural, Deus começa a trabalhar para a divulgação de uma palavra poderosa. Se nós observarmos o Império Grego-Macedônio, mesmo helenizando, mesmo predominando sobre todo o mundo antigo, mas não acabavam com as guerras. As guerras, diz a história, era muito constante e não dá para ter uma visão missionária em um contexto de guerra. Porém, Deus começa a trabalhar no contexto político. Dentro destes 400 anos é quando o Império Romano subjuga o Império Grego-Macedônio. Porém, o Império Romano, o maior e mais poderoso império que já existiu, foi usado por Deus no contexto político, na visão missionária. Portanto, agora o Império Romano, o grego predominando e as guerras constantes, mas o Império Romano conseguiu eliminar as guerras por conta da Pax Romana. Quando a Pax Romana predominou, então havia paz nos 4 continentes do mundo antigo. Era neste contexto que agora, dentro da Judéia, dentro do contexto palestino, dentro de Jerusalém, dentro do contexto judaico, começa a surgir os grupos religiosos. Cerca de 100 a 200 anos antes de Cristo, começa a surgir os grupos religiosos. Com quais fim? Para ajudar, para interpretar a lei e ajudar o povo a cumprir a lei. Ou seja, é a partir desta data que começam a surgir grupos meramente religiosos. Grupos estes compostos por mestres, por rabinos, por elite. Por exemplo, fariseus. Fariseus eram um grupo intelectual de elite. Os herodianos eram o grupo político de Herode, o grupo do inimigo comum. Também os essênios. Os essênios, eles acreditavam na santificação pela purificação do corpo e congregavam no deserto. Também tinha os zelotes. Os zelotes, eles não aceitavam o domínio do Império Romano sobre o povo de Deus, porque para os zelotes só Deus poderia governar o seu povo. Por isso que eles batiam contra uma guerra armada para defender o povo dos romanos. Portanto, quem sobressai entre eles é os fariseus. A palavra fariseu quer dizer segregados, santos, separados. Os fariseus, composto de sacerdotes, composto da elite sacerdotal, composto também de escribas, só homens que entendiam minuciosamente da lei, da Torá, que é os 5 primeiros livros da lei, a lei escrita. Então o grupo dos fariseus, eles sobressaem a ponto que o povo reverenciava, que o povo tinha estes componentes como os santos. Ser fariseu era digno de maior honra e ser mestre era digno de honra maior. Então, dentro deste contexto normal de guerra, de missões, então Deus começa a trabalhar, porque a Bíblia diz que agora os mestres começam a dar a interpretação dos 5 livros, que era a Torá, e daí surge a lei oral. Agora a lei escrita e a lei oral. A lei escrita eram os 5 livros,
a lei oral era a interpretação que era conhecida como Talmud. Portanto, esta lei oral era muito boa, extraída do contexto da escrita. Haja vista que os irmãos hão de convir que havia uma necessidade. Portanto, a lei é boa, mas este grupo deturpou, porque este grupo agora, os mestres, interpretavam a lei. Eram 613 por menor, 248 permissiva e 365 proibição, ou vice-versa, salvo engano. Portanto, havia um contexto normal, era que uma criança, ela sempre era obrigada na ética e na norma decorar estes livros. Os irmãos hão de convir que na cultura judaica, estes começaram com 6 anos de idade. Nenhuma criança judia é analfabeta totalmente. Quando eles completam 6 anos de idade, eles começam a escola primária segundo a história. A escola primária, ela acontece da seguinte forma: a criança, ela passa 4 anos estudando a lei escrita para decorar. Toda a criança judia, a partir dos 6 anos, elas começam a ser catequizadas acerca da lei escrita. O Pentateuco, a Torá, os 5 primeiros livros da lei, do livro de Moisés, os 5 primeiros livros de Moisés. Portanto, a Bíblia mostra esta Torá, mas no contexto normal, no contexto seguinte, a Bíblia fala de algo surpreendente. No contexto missionário, a Bíblia fala que quando estas crianças terminavam os 4 primeiros anos, eram com 10 anos. Então os mestres rabínicos judaicos, eles selecionavam os inteligentes, continuavam mais 4, mas os que não eram considerados inteligentes voltavam para casa, ou seja, ia aprender a profissão da família. Se o pai fosse pescador, ele agora ia ser pescador, mas também ele já tinha os 5 livros da lei decorado totalmente, então ia aprender a pescar. Se o pai fosse construtor de tenda, ele ia aprender a ser tenda. Em suma, a criança com 10 anos, considerada descartada porque não era tanto inteligente, não passava na primeira sabatina, ia aprender a profissão do pai. Era descartado pelos mestres rabinos judaicos. Portanto, os inteligentes continuavam a estudar e agora eles iam decorar os outros livros do Antigo Testamento, histórico, profético, sabedoria e etc. Quando eles completavam 14 anos de idade, eles já estavam com estes livros totalmente decorados, tanto a Torá como os outros livros. Então, agora cada mestre rabínico judaico, eles tinham o seu jugo, e cada mestre tinha o direito de escolher os seus discípulos, que no original quer dizer talmidins. A palavra talmidins é o plural de Talmud, quer dizer discípulo. Então cada mestre, cada rabino, ele escolhia desses inteligentes os inteligentes dos inteligentes. Então eles formavam um grupo. Para quê? Para que ele discípulo aprender aos pés do mestre. Havia um dito normal dentro do contexto de Judá, que há um dito que dizia que cada discípulo, ou cada talmidim, tinha que terminar o dia coberto com a poeira do pé dos seus mestres. Ou seja, a história diz que era obrigação de cada discípulo não perder um passo do mestre. Ou seja, era 3 passos de diferença. Os inteligentes dos inteligentes eram que eram os escolhidos pelos grupos aqui da lei. Ou seja, se o discípulo ia com o mestre, onde o mestre passasse, o discípulo tinha que entrar. Se o mestre entrasse na água, o discípulo ia atrás. Se o mestre andasse na poeira, o discípulo ia atrás. A obrigação era ele não perder uma palavra, um gesto do que o seu mestre fazia. Por quê? Porque o texto dizia que quando aquele discípulo for mestre, ele tem que ser igual ao seu mestre. Por isso que ele não podia perder um gesto, nenhuma palavra, não simplesmente para ser para fazer o que o seu mestre fazia, mas ser o que o seu mestre era. Então, a função do discípulo era ser como o mestre era.
Então eles começavam a aprender, eram os inteligentes dos inteligentes. É aqui que Jesus, os irmãos vão ver que a única vez na Bíblia que Jesus aparece na adolescência é quando ele está no período da inteligência. Com 12 anos era o período que eram sabatinados. Foi aqui que Jesus sobressaiu sobre todos que agora professavam esta aptidão. Ou seja, Jesus, quando foi sabatinado, ele deu sinal de que era mais inteligente do que os próprios rabinos, porque além de ele responder a Torá, ele ainda tinha sua própria interpretação, e isso chamou a atenção dos mestres. Porém, isto era o que predominava dentro da cultura. Um mestre, ele por volta de 29 a 30 anos, ele era mestre, estava pronto para ser um mestre. E ser mestre em Israel era digno de toda a honra, era privilégio de poucos ou muito bem poucos. Porém, o mestre da lei era mestre, era considerado por todos que assim o observavam. Então, quando estes mestres interpretaram a lei, eles colocavam peso no povo que eles não podiam cumprir. Por isso que Jesus os repreende algumas vezes. Por exemplo, os mestres rabínicos judaicos, na interpretação da lei, eles ensinavam que o discípulo ou o povo não poderia beber água sem antes limpar o interior do copo. Os mestres rabínicos judaicos, eles ensinavam que o judeu não podia comer sem lavar as mãos. Os mestres rabínicos ensinavam que os judeus tinham que jejuar por obrigação. Então isso, eles começaram a colocar peso no povo quando eles não podiam cumprir. O líder rabínico judaico, os líderes tinham o seu jugo. Cada um tinha o seu jugo, a forma de interpretar a lei. Portanto, eles diziam para o povo, você tem que dar atenção ao leproso. Mas eles mesmos davam limite para se aproximar de um leproso. O leproso não pode se aproximar de uma pessoa sã mais que 50 metros. Ele dizia, ora, o leproso tem que respeitar estes limites. Uma mulher, se ela tem um fluxo, ela se torna imunda. Então a lei, na sua interpretação, dizia, ela não tem que se aproximar de uma pessoa sadia, a não ser 50 metros. Ou seja, eles pregavam o amor, eles ensinavam o amor, mas não praticavam o amor. Eles ensinavam dentro da lei oral, que você tem que ter preocupação com o enfermo, tem que amar o perdido e tem que ir em busca deles. Mas eles nunca foram na casa de um enfermo, nunca nem visitar, e eles assim se pronunciavam. Vejam que quando Jesus se tornou mestre, ele agora vai fazer a diferença. Ele foi enviado para o Pai, para amar o próximo, para amar a Deus sobre todas as coisas. Ele foi enviado para o Pai para trazer, para revelar a Deus no Novo Testamento. Haja vista que os mestres rabínicos judaicos colocaram Deus diante da história como um Deus cruel, um Deus corrupto, um Deus que não gosta do ser humano. Então Jesus foi enviado por Deus para revelar a verdadeira identidade do Pai. Ele foi enviado para este fim. Os irmãos observarem, vejam que quando João Batista começou a aparecer no deserto da Judeia, foi no meio desta situação. O que é que ele, Jesus, pega? Um povo deturpado, um sistema corrupto, mas era a obra missionária. A Bíblia diz que quando Jesus soube que prenderam João Batista, ele começou a pregar no deserto, ele começou a pregar e a dizer, arrependei-vos e creide no Evangelho, porque o tempo está próximo. Então, o passo seguinte foi que Jesus agora foi escolher os seus discípulos. Jesus era mestre, e quer ver uma coisa extraordinária? Era a maior honra para qualquer judeu ser chamado para seguir um mestre. Era honra indizível, era honra só para os inteligentes dos inteligentes. Então a Bíblia diz que depois daqui, agora Jesus vai escolher os seus discípulos. Ou seja, Jesus, ele não vai buscar os inteligentes dos inteligentes, ele não vai atrás dos inteligentes sobre os outros, ele vai procurar os descartados. Vejam que ele agora, os pescadores eram tidos como descartados para fazer esta missão. Os mestres rabínicos judaicos ensinavam, você
têm que fazer. Mas Jesus não, ele dizia, você primeiro tem que ser para depois fazer. Então ele agora não estava preocupado com as coisas de fora, mas com as coisas de dentro. Ou seja, ele não estava preocupado com o exterior, mas principalmente com o interior. Ele não estava preocupado simplesmente com a mente, mas com o coração, porque da mente não dá, na mente está toda a inteligência, mas no coração está o amor, no coração está a proteção, no coração está a missão. Então a Bíblia nos mostra que neste fim, olha o que é que Jesus faz. Enquanto os mestres iam atrás dos inteligentes para ser seus discípulos, aí Jesus vai procurar, vai formar. Cada mestre tinha direito aos seus discípulos e cada um tinha um jugo. Então o jugo dos fariseus era pesado demais. Agora Jesus, em vez de ir na faculdade, ele vai na beira do mar e encontra quem? Pedro, João, Tiago pescando. Deixa essa rede para ir. Veja que a autoridade de mestre era tão grande que na lógica humana não dá para entender, Elias, um ser humano deixar a profissão do pai para seguir uma proposta de alguém. Não, era a honra ser convidado para seguir um mestre em Israel. Então Jesus deixa o barco, deixa a rede, vem e segue-me. A partir de hoje eu vou fazer vocês pescadores de homem. Aí Jesus vai na alfândega, encontra um cobrador de imposto, tido como descarte, vagabundo, tido também como corrupto. Aí Jesus vai lá e diz, Mateus, deixa esse negócio aí e vem que você serve para mim também. Então Jesus vai atrás daqueles que ninguém dava valor. E o bonito é que Jesus quebra o jugo dos fariseus. Os fariseus colocavam um jugo pesado. Quando Jesus reúne os seus discípulos, ele grita, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Agora vai Jesus e os discípulos atrás, ou seja, eles tinham que se cobrir com a poeira dos pés de Jesus. Aonde Jesus estava, o discípulo estava lá. Pode prestar atenção, aonde Jesus estava, tinha discípulos se cobrindo da poeira dos seus pés, porque nós temos que ser como ele vai ser depois de nós. Ou seja, e olha o que Jesus faz, sintetizando, não quero passar do horário previsto, quando a Bíblia diz que agora Jesus vai quebrar o protocolo, o sistema rabínico judaico pregava tudo isso. Agora Jesus contraria, porque enquanto os mestres pregavam o amor e não amava, e não ia visitar o enfermo, agora Jesus vai para a porta do santuário. Os mestres rabínicos judaicos não passavam nos alpendres, se passasse, passava ao largo e entrava na porta principal. Aí Jesus vai perto do tanque, só tinha coxo, só tinha gente sem esperança. Aí Jesus diz, aqui é um lugar bom de fazer missões, eu vou pregar aqui. Jesus começa a pregar, e antes de terminar a pregação, ele olhava para o coxo e dizia, queres cicação hoje? Ah, Senhor, a lei não me permite, eu estou aqui há tantos anos, ninguém joga na água, eu perguntei se você quer ficar curado agora. Quero, levanta, vai para casa, pega a tua cama, vai embora. Isso é obra missionária. Agora imagina, Jesus ia passando, enquanto os mestres rabínicos judaicos, junto com os inteligentes dos inteligentes, aí já vem Jesus, o rabi da Galileia, de onde ninguém acreditava. Com quem vinha atrás? Só gente da pior, só gente conhecido como ignorante. Já vem o grupo de missões, já vem Jesus e os missionários. Aí os leprosos ficavam sabendo, as mulheres que tinham fluxo, Jesus está vindo aí. Eles quebravam o protocolo da lei, o jugo dos rabínicos judaicos, e corria para onde está Jesus. Os mestres rabínicos saíam correndo, Jesus não parava. O leproso quebrava os 50 metros, chegava pertinho de Jesus, dizia, Senhor, se tu queres, tu pode me limpar. Jesus dizia, eu quero, fica limpo agora, eu vim para fazer isso, a minha obra é essa daí. Então Jesus começa a impactar o sistema, amados. Missões, o amor, o acolhimento, o amor ao próximo, isto é missão. Não adianta dizer que é missionário se tem o coração magoado. Pode até ter, mas esta noite esse coração vai ser derretido, e eu quero saber se você está disposto comigo de sair daqui revigorado. Então o sistema disse, vamos acabar com ele. Ele
ele está nos prejudicando. Mas eles não podiam matar Jesus a hora que queria, porque Jesus era mestre, e ser mestre tinha que ser respeitado. O que é que eles fazem? Eles querem pegar Jesus de um erro, mas Jesus era mestre. Ou seja, pode observar que a mensagem de Jesus impactava tanto que até mestre ia procurar ele, como Nicodemos. Senhor, nós sabemos que tu és mestre vindo de Deus. Ora, outra vez, só para você ver o que era respeito para o mestre. A Bíblia diz que Jesus foi convidado para jantar na casa de um mestre de alta potente chamado Simão. Quando Jesus chega na casa de Simão, na lógica, na cultura de hospitalidade, tinha alguns requisitos necessários. Primeiro, se eu fosse visitar a sua casa, você como judeu, se eu fosse escravo, você me recebia, me ungia na orelha. Se eu fosse um convidado comum, você tinha que lavar os meus pés para o jugo da sujeira ficar fora. Se eu fosse mais ou menos, você me ungia na mão. Mas se eu fosse na sua altura, você tinha que me ungir na cabeça, na testa, reconhecendo que eu era igual a você. Aí Jesus entra na casa de Simão, e Simão não dá nem bola para Jesus, porque só tem ignorante aqui, eu vou nem me dobrar. Aí quando eles começam a jantar, aí vem uma mulher perdida para o Simão, para os mestres. Aquela mulher senta aos pés de Jesus, derrama o perfume e começa a enxugar com os cabelos da cabeça. E aquilo perturbou Simão, que era mestre, entendia da lei. Aí ele murmura no coração: se este soubesse quem é esta mulher, olha que amor desgraçado do mestre Simão, ele bem saberia quem era ela. Aí Jesus olhou para Simão e disse: Simão, eu tenho uma coisa a dizer-te. Olha o que é que Simão diz: dize-a mestre. Ele reconheceu agora que Jesus era mestre. Jesus disse: olha, alguém devia muito e lhe perdoou, o outro devia pouco, também lhe foi perdoado. A quem mais amou? Aí Simão disse: mestre, com certeza a quem mais perdoou. Jesus disse: disseste bem. Aí olha o que Jesus diz: eu cheguei na tua casa, tu não me desse água para lavar os pés, e nem me ungisse a mão, e nem me saudasse com um beijo no rosto, e nem me ungisse de óleo a cabeça. Jesus estava dizendo: eu sou igual a você, ou maior que você, e você não reconheceu. Veio essa que ninguém dá nada, e está me ungindo os pés com o melhor que ela tem, e ainda está enxugando com os cabelos. Jesus era respeitado, tinha que respeitar. Aí tentavam pegar Jesus. Senhor, os teus discípulos não lavam a mão para comer? Aí Jesus dizia: não, aqui é diferente. O que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Senhor, os teus discípulos estão comendo espiga no dia de sábado? Aqui está quem é maior do que o sábado. Eles sempre não pegavam Jesus. Aí disseram: vamos matá-lo. Veja que a ideia de matar não veio do Império Romano. A ideia de matar Jesus veio dos mestres, do sistema poderoso. Só que eles queriam matar Jesus, primeiro, para cumprir a lei, que eles estavam ignorantes acerca disso. E segundo, eles queriam matar Jesus de uma forma tão absurda. Para quê? Para que depois dele morto, os discípulos dele não quisessem ser como ele era. Você está entendendo agora? Qual era a obrigação de um discípulo na cultura judaica? Ser como seu mestre era o maior que ele. Você lembra que alguém um dia perguntou, Jesus disse: vocês vão fazer mais coisas do que eu. Vocês vão ser maior. Agora o sistema quis pegar Jesus e matá-lo de uma forma tão cruel, para acabar, e os discípulos deles não quiserem ser nada do que foi Jesus. Ei. Agora imagina, 12 homens, cuja história dizia que se houvesse uma entrevista psicológica na visão de Augusto Cury, o único que poderia talvez passar seria Judas. Os outros não eram aprovados.
Agora o sistema disse, vamos matar Jesus a ponto de calar os discípulos deles e eles acabar com esse negócio. Bora. É aqui que entra. Qual é o pior tipo de morte que um ser humano poderia ser levado na época? A morte de cruz. Segundo o historiador Cícero, um romano, era a pior morte para um ser humano era a morte de cruz. Por isso que eles insistiram para matar Jesus, dilacerando-o, para que os discípulos não quisessem ser como ele foi. Vejam que a morte de Jesus naquela cruz não alcança a mente humana. A Bíblia diz que ele foi dilacerado. Isaías disse que olhando nós para ele, nenhuma beleza havíamos para o que o desejássemos. Ele foi ferido, o mais indigno entre os homens. Ele foi moído. Você sabe o que é ser moído? Eu trabalhei em usina de açúcar toda a minha vida, eu sei o que é moer. Eu sei o que é uma cana entrar na moenda. Só sai os pedaços do outro lado. Ele foi moído para quê? Para que os discípulos não fossem como ele foi. A Isaías diz que pelas suas feridas, o castigo que nos traz a paz estava sobre quem? Quando Jesus é posto naquela cruz, parecia que o plano tinha dado certo. Você pode ver que o plano dos mestres parecia ter dado certo. 3 horas da tarde, ele morre, gente. E nenhum dos 12 tem coragem de tirar ele da cruz. Só tinha 3 horas, porque o dia terminava às 18, às 6. Se Jesus não fosse tirado da cruz nessas 3 horas, seria enterrado como indigente. Enquanto os 12 saíram, pensávamos que era ele. Vamos voltar para a profissão dos nossos pais, vamos pescar. Vamos voltar para a nossa cidade. Aí vem alguns anônimos, chamados José e Nicodemos, mestre do judaísmo, se dobrou, tiraram Jesus da cruz. O plano parece que estava indo tudo certo. Os discípulos já vazaram. Aí os mestres inteligentes, Pilatos, ele disse que no 3º dia ia ressuscitar. Mas por precaução, talvez os discípulos deles voltem e tirem ele da cova, do túmulo, e diga que ele ressuscitou. Coloca soldado lá. Vigia a porta do túmulo. Tudo certo, parece que o plano funcionou. Sexta, sábado, soldado na porta, tá ok? Tudo certo. E os discípulos vazaram. Manhã do domingo. Manhã do domingo. Eles fecharam a porta de baixo, mas a porta de cima eles não conseguem fechar. Eles fecharam a porta de pedra, mas a porta do céu. Dois anjos descem, quebra o lacre imperial.
A Bíblia diz que eles revolvem a pedra que estava fazendo o túmulo. E quando eles revolvem a pedra, o barulho de um terremoto fez os soldados irarem de perna pro ar. E quem é que sai lá de dentro? Quem é que vem saindo vivo da Silva? O Rabi da Galileia, o Raboni, o mestre da Galileia. Volta a viver! Volta a viver. E quando ele volta a viver, ele não vai. Não são os discípulos que vão procurar ele. Ele vai atrás de um por um. Maria, quando vê, achando que era o jardineiro, olha. E ele diz Maria, ela conhece a voz, e qual é a primeira coisa que ela diz? Raboni, que quer dizer, meu mestre, o Senhor está vivo, meu mestre! Não me retenha, eu ainda não subi para o meu Pai. Vai e diz aos teus irmãos que o projeto está de pé. Ele chega na reunião. Dá para você dizer para quem está ao outro lado, fica tranquilo, o projeto está de pé. Ele chega onde estão os discípulos. E ele diz, Pai, seja convosco. Eu vou dizer uma vez e vou dizer outra vez mais. Assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. A função dos discípulos agora era ser como ele foi. É aqui que o sistema não consegue entender, gente. Vejam que os discípulos se esconderam na maior festa de Israel. Os discípulos se esconderam. Porque ser como Jesus foi, era suicídio. Porque o sistema estava corrompido. E o sistema já matou Jesus para que os discípulos não fossem como ele foi. Então eles se esconderam. O que eu acho lindo é que era a festa das primícias. Aí a cidade diz Lucas no capítulo 2, o livro de missões de Atos, que a cidade estava cheia de pessoas de várias partes do mundo. Você vai ver cerca de 17 idiomas diferentes na cidade. Todo mundo falando, fazendo a festa. Os inteligentes, os inteligentes dos inteligentes, os rabinos, os mestres, todo mundo. E os discípulos, os ignorantes, descartados, trancados. Aí de repente o que é que acontece? O Espírito Santo não vai no santuário de Jerusalém. Ele vai onde estavam os discípulos de Jesus, os descartados. E o que chama a atenção não é o barulho de glória que eles fizeram. É que agora acontece coisa inusitada. Os descartados agora começaram a ser mais inteligentes do que os discípulos dos rabinos de Jerusalém. Eram os rabinos da Galileia. Por quê? Eles começaram a falar lá dentro do cenáculo a língua de cada país. E isso foi o que perturbou os discípulos dos mestres, os inteligentes dos inteligentes, diz Lucas, que disseram, ora, quem está escondidos ali, quem estão escondidos, não são os missionários discípulos do mestre da Galileia, e eles não são indotos, eles não são ignorantes, são, e como a gente está ouvindo eles falarem na nossa própria língua, tem alguma coisa diferente lá. Isso é missões. Quando ele chega na porta, o Espírito Santo pega os missionários, mas derrama uma língua repartida como de fogo, o mistério pega, o fogo cai e ninguém pode mais sustentar a igreja. Os irmãos saem dali pegando fogo. Olha a primeira mensagem de Pedro, mensagem da cruz, quase 3.000 almas.
Segunda mensagem, milagre, o número vai para quase 5.000. E agora ninguém aguentava mais. Por quê? Esse povo começou a virar Jerusalém de perna para o ar. E o que é que acontece? Agora o sistema ficou doido. Os mestres diziam, tem que parar. Joga eles na prisão. Colocava eles na prisão de tarde. Quando era de noite, o anjo descia e tirava eles sem abrir a porta. A história diz que o evangelho chegou em Antioquia, pegando fogo. Aí o imperador mandou ordem, eu quero que você prenda esses cristãos. Eles não podem continuar. Aí os cristãos agora eram presos. Aí piorava, porque quem ia preso fazia missão lá dentro. Abria congregação dentro do presídio. Quem estava fora não tinha medo, continuava pregando. Aí o imperador dizia, mata. Vamos ver se ele vai ser como eles foram. Como ele foi, mata eles. Aí o governador matava 2. Aí já tinha 4 querendo ser como Jesus foi. Matava 4, já tinha 8 querendo ser missionário de Jesus. Não tem como parar, não tem como parar. O imperador disse, vou provar, vou contar o que vocês já ouviram, só para dar sentido. Vou provar que esse Jesus está morto. E eles não podem ser como esse Jesus foi. Mandou fazer um tacho bem grande. Mandou encher de azeite inflamável. E mandou prender os cristãos. Quem é discípulo desse Jesus da Galileia, que morreu, manda prender. E amarrava um no outro. Mandou, chegou o dia. Reuniu todos os romanos que pôde. Reuniu os crentes presos amarrados. Mandou tocar fogo no tacho. O fogo pegou. Os soldados esperando a ordem. O imperador esperava que os crentes desistissem. Eles vão desistir quando vê o azeite e o fogo. Mas os irmãos não desistiam. Aí o imperador dizia aos soldados, entrem. Pegue de 2 em 2. Se eles não desistirem, jogue-os dentro do fogo. E os soldados entravam no corredor. Quando os crentes viam os soldados vir. E o fogo pegando. Os crentes queriam se soltar um do outro, correr. Aí eu disse, o pastor que me levou lá. Eles queriam correr com medo. Eles com medo nada, eles queriam correr para dentro do fogo, que não era digno de ser como o mestre foi. Quando eles viam o fogo e viam os soldados, um queria, me solta, só viu o barulho da corrente. Mas o que está acontecendo? Eu vou primeiro, quem vai para o fogo primeiro sou eu. Eu quero ver o meu mestre, eu quero ver o meu mestre. E eram jogados dentro do fogo. Não dava 10 a 15 minutos. Os romanos se calavam. Porque o fogo não queimava os crentes. Os romanos fechavam a boca. Porque os crentes que eram jogados dentro do tacho começavam a pular de dentro. Sem nenhuma queimadura. E as correntes quebradas. Quando os romanos fechavam a boca, os que ainda estavam amarrados começavam a adorar e a dar glória e a cantar louvores. Os deuses de Roma não valem nada, mas o Jesus da igreja é Deus da água, é Deus do fogo. Ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. O que é que faz? Tem alguém inteligente? Vou sintetizar. De um lado, os discípulos de Jesus, sendo como ele foi. Do outro lado, os mestres rabínicos e os seus discípulos inteligentes. De um lado, os discípulos de Jesus. Só que aparece um discípulo chamado Saulo, discípulo de Gamaliel. Inteligentíssimo. A esperança do sistema foi depositada em Saulo para acabar com os discípulos de Jesus. Por quê? Na ótica normal, na ótica do sistema, Saulo entendia vírgula por vírgula da lei. Ele era inteligentíssimo. E do outro lado, os discípulos, pescador, ex-prostituta, pedreiro, carpinteiro. E o sistema deu todo o apoio ao inteligente Saulo de Tarso. A história diz que Saulo, a Bíblia diz em Atos,
que Saulo arrebentou com os ignorantes. Veja que o Saulo, discípulo de Gamaliel, e Gamaliel era um dos maiores mestres honrados dentro de Jerusalém. Saulo arrebentou com os discípulos do mestre. A Bíblia diz que os discípulos fugiram de Jerusalém, exceto os apóstolos. Mas todos os missionários fugiram, porque além de ele ser inteligente, era zeloso da lei. Que um discípulo do mestre era treinado para isso. Eles viviam para zelo da lei. E Saulo matava os irmãos, consentia, dava ordem. Saulo colocava os irmãos para correr. Mas o bonito é que a ameaça desse grande inteligentíssimo não calava a boca dos crentes. A Bíblia diz, enquanto os irmãos corriam, por onde passava, ia pregando a palavra de Deus. Chegam em Damasco e viram a cidade de Damasco de perna para o ar. Jesus começou a salvar, a batizar em Damasco. E a notícia chegou nos ouvidos do grande Dr. Saulo de Tarso. Aqueles crentes, quais? Os discípulos do Rabi da Galileia. Estão virando Damasco de perna para o ar. Aí Saulo disse, eu vou trazer tudo preso para cá, para Jerusalém. Saiu fumaçando pelo nariz. Mas quando vai chegando perto de Damasco, o Rabi da Galileia abre os céus e grita, Saulo, Saulo. Veja que o inteligente dos inteligentes já grita, quem tu és, Senhor? Ele diz, eu sou Jesus, a quem você persegue. Já estava com a cara no chão. Veja, irmãos, um homem na cultura, na estirpe de Saulo, reconhecer o senhorio de alguém, precisava ele conhecer bem quem era. Veja que ele não chama você em nenhum momento. Primeiro ele já reconhece que era alguém maior para derrubar ele. Quem é, Senhor? Depois que Jesus diz a Senhor, que era ele ainda diz, Senhor, o que é que queres que eu faça? E se tornou o pregador de gentios. Foi esmurrado. Nem o outro. Veja que o inteligente dos inteligentes deixou de ser discípulo de Gamaliel e se juntou aos ignorantes. Veja que quando ele escreve a carta aos Filipenses, ele começa dizendo, eu deixei muitas coisas para trás para seguir o alvo. Eu deixei muito conhecimento para trás. Conhecimento é bom, mas missão não faz simplesmente conhecimento. Conhecimento é ótimo, mas missão é coração. Missão é coração. Missão é coração. No fringir dos ovos, no resumo da história, este é o único missionário que nos deixa a maior mensagem de missões. Veja que a igreja da Galácia tentava menosprezar a sua chamada, mas ele continuava dizendo, ninguém me inquiete, não tem mais jeito. Eu já trago no meu corpo as marcas de Cristo. Eu já não sou mais discípulo de Gamaliel, mas eu sou discípulo de Cristo. Quando você vai para Coríntios, ele diz aonde aprendeu a ser discípulo de Jesus. Depois que ele saiu de Damasco, desacreditado, fugindo, chegou em Jerusalém, tentaram matá-lo.
ele teve que voltar para Tarso. É aqui que, como nós estamos em missões, você vê a primeira carta aos Coríntios, ele dando a resposta de um verdadeiro, as marcas de um missionário. Capítulo 4, versículo 9, ele responde aos Coríntios como missionário: eu tenho para mim que Deus a nós nos colocou por últimos, como condenados à morte, somos feitos espetáculos ao mundo, aos homens e aos anjos. Ou seja, Paulo mostra nesta carta as características de um missionário. É aqui as marcas de um missionário. Vejam que quando ele volta para Tarso, ele volta numa embarcação. E se você ler o capítulo 4 de Coríntios, primeira carta, o capítulo 4, versículo 1, veja que ele vai estar falando de ministros. Ele está dizendo: requer-se que os homens vejam em nós dispenseiros dos mistérios de Deus. Não é dispenseiro de arroz nem de feijão. Lugar de dispensa é lugar de guardar reserva. E cabe a nós sermos dispenseiros dos mistérios de Deus. Ou seja, na prefeitura pode ter emprego, mas não tem batismo com o Espírito Santo. Aonde tem? Na dispensa do crente. Na dispensa do crente tem batismo. Na dispensa do crente tem milagre. Na dispensa do crente tem cura. Na dispensa do crente tem amor. São mistérios que só Deus revela para uma sociedade caída. É nesse barco que eu quero resumir as 3 marcas de um missionário. Primeiro, anônimos. Anonimato. Tecladista, me ajuda aqui para eu concluir. Anonimato é a primeira característica de um grande missionário. Porque essa obra não é feita por quem quer aparecer. Muita gente, se o nome não tiver na lista, não quer fazer. Não, aqui é anonimato. Os homens que remavam na maior parte, e os mais poderosos barcos da época, que Paulo menciona, eram anônimos. Eram homens em um contexto jurídico condenados. Porque a palavra antiga, no contexto da Grécia, para os que eram julgados, consagrados, quando alguém comparecia diante do magistrado, e o magistrado dizia: está consagrado, aquela pessoa estava condenada. Nesse período existia 2 classes: os leiturgos, que eram voluntários, e os rupuretes, que eram obrigados. Então Paulo está falando dos rupuretes, que eram homens condenados para conduzir as embarcações. E quando ele percebe qual era a primeira característica desses homens, anônimos. Característica de um grande missionário: anonimato. Ninguém pode não estar vendo. Faça. Alguém pode não dar valor. Faça. A segunda característica, segunda marca: as mãos calejadas. Foi o que Jesus ensinou aos seus discípulos: se puser a mão no arado, não pode mais voltar para trás. Aqueles discípulos não dava para voltar. Veja que todos foram mortos de formas cruéis, mas não voltavam mais. Disseram: você, Pedro, vai ser crucificado feito o seu mestre foi. Eu não sou digno de morrer como o meu mestre. Me crucifique de cabeça para baixo. Muitos morreram a pauladas, mas não desistiam. Mãos calejadas, mas os remos nas mãos. Solta o cabo danado. Soltava o cabo, tempestade, vento contrário, mas eles não abriam a mão, remavam. Muitos morriam com a mão fechada, grudada no remo. Terceira característica: os lombos feridos. Quanto mais remava, mais o chicote batia. Sejam sinceros comigo, não tem hora que dá vontade de parar.
Sejam sinceros. Não tem hora que dá vontade de desistir. Mas diga para quem está ao seu lado, dá para voltar, mas não. Tem que ser como ele foi. Diga, tem que ser como ele foi. Porque assim como ele foi enviado, nós somos enviados também. Não sei como você chegou aqui. Mas eu quero saber que você tem marca de Cristo no seu corpo. Fique de pé se você pode. Bata no peito assim comigo, diga: a partir de hoje, ninguém me incomode, porque eu já trago no meu corpo as marcas de Cristo. Se você pode, se você está de frente ou está perto de uma pessoa do mesmo sexo, vamos conjecturar. Vira para ele assim como eu estou com o pastor Elias aqui. Vira para ela, se for do mesmo sexo, a não ser que seja para... Vira para ele assim, ó. Vira para ela. Olhou, se você pode. E diga para ele, não dá para voltar mais. Diga ele, não estou nem aí como você chegou nesse congresso. Diga, eu quero saber como você vai sair dele. Quero nem saber se você está esquecido, se ninguém está vendo o que você está fazendo. Diga, estou nem aí se as mãos estão doloridas e queres parar. Diga, estou nem aí se o lampo está sangrando, se as costas estão feridas e se as marcas são profundas. Diga, estou nem aí. Diga, eu tenho uma palavra para você. Pergunta a ele qual é. Diga, independente de qualquer coisa, é essa palavra. Faz assim para ele, reme. Não dá para parar. Eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Eu tenho que ser como ele foi, porque assim como o Pai enviou, ele me enviou. Eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Ninguém me quer.